Meus queridos, nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus. E o tema da nossa mensagem para esse momento é um tema que muita gente não gosta de falar, que é evidências do cumprimento das profecias, né? Então, nós estamos começando uma série de estudos na quarta-feira, baseado no sonho de Nabucodonosor. Quarta-feira passada foi a primeira. Algumas pessoas, nessa jornada que a gente tem, a gente escuta de tudo. E eu já escutei muitas pessoas falando assim: eu não gosto quando se fala no final dos tempos, eu não gosto quando se fala na volta de Jesus. Eu digo, então você está com um problema sério, hein? Você está com um problema sério. Porque quem tem Jesus Cristo e não quer falar da volta dele, não anseia a volta dele, está com alguma coisa errada. Porque o nosso desejo é que Jesus envie os seus anjos para soar a trombeta, para a gente ouvir, né? Para a gente estar com Ele para todo sempre, amém? Tem que ser esse o nosso desejo, é a nossa vontade. Enquanto isto não acontece, a gente vai vivendo aqui, certo? E nós vamos ver isso pela palavra do Senhor. Então, nas quartas-feiras, se você não conseguiu estar presente aqui, que a gente tem, as pessoas aqui, está aberto para a gente estar aqui na quarta-feira, às 19h30, é 1 hora direto, a gente vai até às 20h30. Você pode vir na quarta-feira para cá. Se você não pode vir, não consegue vir, você pode acompanhar no YouTube também, certo? Pode compartilhar. Se você não pegou a primeira parte do nosso estudo, você pode ir lá no canal da nossa igreja aqui, né, Agape Montese, e você vai poder acompanhar e ver o desenrolar desse estudo, que eu creio que ele vai fazer uma grande diferença. Porque a Bíblia, nós precisamos aprender a conhecê-la pelo que ela diz, não é pelo que as pessoas dizem. Tem que estar escrito aqui para poder a gente viver, tá? Se não tiver na palavra de Deus, a gente primeiro duvida, para depois a gente ter certeza. Mas o que está na palavra de Deus, a gente crê e cria convicção, porque está na palavra de Deus. Não há como duvidar no que está na palavra de Deus, certo? Nós não podemos ter esse benefício da dúvida que existe no direito penal, né? Na Bíblia não existe benefício de dúvida. Ou você crê ou crê. Porque se não crê, está mal o negócio, né? Então, e as coisas de Deus é para quem crê, viu? Os milagres de Deus é para quem crê. E Deus continua fazendo milagres da mesma forma, porque o Deus é o mesmo. Deus não se prende ao tempo cronológico do homem. Ele é de eternidade a eternidade, como o salmista diz. Esse é o nosso Deus. E Ele tudo pode. Ele chama a existência o que não existe. Ele coloca a luz no universo e depois cria o sol. Ele é um Deus tão extraordinário que faz todas as coisas e Ele mexe com as nossas vidas. Ressuscitou Lázaro, né? Ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente ou aqueles que estão a caminho da sepultura. Deus tem trazido livramento. É o mesmo Deus agindo, tá certo? Então, nós temos um encontro marcado aí para quarta-feira, às 19h30, ou aqui ou pela internet. Gostaria de que estivesse aqui, porque a gente fica mais próximo, interagindo, né? Tá certo? E pesquisem, estudem, olhem os textos bíblicos, porque é assim que a gente vai se fortalecendo na palavra do Senhor. Nós lemos aqui no início deste culto ao Senhor, o capítulo 24 de Mateus. Ele é um capítulo que fala a respeito de um desenrolar de muitas coisas, muitas profecias. Aqui, quando você lê, você vai perceber que há momento que ele está falando para o povo hebreu, para o povo de Israel. E tem momento que ele está falando para os seus discípulos, para aqueles que acreditam no seu nome, para aqueles que estão recebendo a palavra no seu coração. Então, muitas vezes nós vamos encontrar ele falando para Israel e vamos ver ele falando para a igreja.
Porque quando ele diz que ele olha para o templo dos judeus e diz aqui não vai ficar pedra sobre pedra, ele está dizendo para os judeus, olha, vocês estão adorando um templo, vocês se fixam tanto no templo, mas não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Então, quando você lê o texto, você vai vendo isso. E eu vou ler alguns versículos só do texto que nós lemos novamente, que diz assim, olha, Mateus 24, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. É porque Herodes o Grande, aquele indivíduo que mandou matar as criancinhas até 2 anos, aquele assassino terrível, tá? Ele foi quem deu a arrumada no templo, ele reconstruiu o templo, tá? E ali o templo estava em fase de construções e de reformas, por isso que é mostrado assim, aí chega para Jesus para mostrar ali as construções. E é interessante que o que está sendo falado aqui para Jesus é exatamente chegando ao final do ministério de Jesus. É naquele momento final. Aí Jesus disse assim, vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Pedra sobre pedra não ficou no templo. O terceiro templo foi derrubado. Tá? Então aqui nós temos falando a respeito do templo quando houve a invasão, que muitas pessoas acreditavam que tinha sido o general Tito que tinha mandado derrubar e não foi. O que aconteceu é que os soldados romanos, tinha vários deles, deu um grito lá e pensaram que era uma ordem e começou a confusão, aí foi um morticínio e acabou lá derrubando o templo, aí desencadeou tudo o que Jesus Cristo estava falando, né? Então Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Esse aqui sempre foi o desejo do povo. É o desejo de muita gente hoje saber qual é o dia que Jesus Cristo vai voltar. Tem gente que já diz. Teve um grupo de pessoas que saiu daqui para Israel, porque disse que Jesus Cristo ia chegar dia tal lá. Foram para lá, mas tiveram que comprar passagem de volta de avião, né? Acho que compraram só a de ida e voltaram, porque Jesus ainda não voltou, tá certo? E diz mais, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quantas pessoas têm se levantado antes de Cristo, se dizendo ser alguém especial, na época de Cristo, e depois de Cristo, dizendo-se ser alguém especial e atraindo pessoas aos seus olhos. Mas, do nascimento de Adão até hoje, nenhum homem, do nascimento que eu digo porque ele foi formado, né? Até hoje, nenhum morreu e ressuscitou. Só Jesus Cristo, tá? Só Jesus Cristo. Eu ouvi um aleluia, mas alguns não conseguiu entender ainda, né? Mas só Jesus Cristo. Então esse tem autoridade para dizer, eu sou o Salvador. Mas tem se levantado nos dias de hoje, homens, pastores, líderes religiosos, em que você olha, você fecha os olhos e diz, Jesus está entre nós, porque você percebe que a pessoa se acha o próprio Deus, isso é um perigo, né? E ele diz então que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e ele diz que enganarão a muitos. Muita gente tem sido enganada, a gente prefere ser enganado. É impressionante como o ser humano gosta de ser enganado. Se o ser humano não gostasse de ser enganado, o artigo agora eu esqueci, é o 120, não.
171, 171, olha, como é que esquece um artigo desse? 171 do Código Penal não existiria, que é o do estelionatário. Sabe o que o estelionatário faz? Ele descumpre a lei na lábia, tá? Porque as pessoas, elas preferem ser enganadas. O 171 fala do estelionatário. O estelionatário é aquele que com a sua conversa, ele raspa o dinheiro da sua carteira, leva tudo que você tem, usa o seu cartão de crédito, limpa a sua conta e você diz, o que foi que eu fiz? Já é tarde demais, né? Assim são esses falsos cristos. Eles aparecem, lotam os templos, porque as pessoas gostam de seguir o que está enganado, não gostam de seguir a Jesus Cristo. Essa que é a grande verdade, né? E aí ele vai falar exatamente a respeito disso. Aqui, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado. Aí você vai lá para Mateus 28, 29 e 20, não precisa ir, só para guardar aí, ele diz, ide por todo o mundo, né? E pregai o evangelho a toda criatura. Nós nunca tivemos uma época tão propícia para avançar com a palavra de Deus em todos os lugares do que essa. Porque há vários meios da gente chegar com a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos desperdiçando esses meios, né? Se você tem uma rede social, se você tem um Facebook, tem um Instagram, eu não estou aqui para condenar não, Twitter, eu estou aqui para dizer a você, coloca a palavra de Deus ali, gente, né? Coloca o testemunho, não fica perdendo tempo discutindo com as pessoas, mas mostra a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, pela sua instrumentalidade, há de convencer pessoas, amém? Talvez alguém que você nunca vai conhecer, vai saber da palavra. É como antigamente usava a radiadora. Eu sou da época, que hoje é proibido, tá? Não sou tão velho, Gilberto, cadê o Gilberto? Eu não sou tão velho, mas que a radiadora ficava em cima do templo, o pregador pregando aqui e em cima o som saindo para que as pessoas ouvissem. Se a gente colocar hoje, a gente é multado, né? Eu fecho a igreja. Mas eu sou dessa época. Imagina o Gilberto, de quanto tempo, né? O verso 15 diz assim, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, essa palavra, guarda lá, o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus falando de Daniel, certo? E falando de algo chamado sacrilégio terrível. Sacrilégio terrível é desonra ou difamação, viu? Quando estás falando mal de Jesus Cristo, quando está desonrando a palavra de Deus, seja quem for. Às vezes a gente acha que é o mundo que desonra a palavra de Deus, mas tem muita gente usando um microfone para desonrar, para difamar a palavra de Deus com seus maus testemunhos, né? Que usam o microfone para falar a palavra de Deus, mas enganam as pessoas, né? Elas fazem coisas que não devem, tá certo? Então, desonra, difamação, direcionada às coisas que são caracterizadas sagradas. Falta de respeito contra o que deveria ser respeitado ou admirado. Jesus Cristo. Falta de respeito com Jesus Cristo, né? Sacrilégio é uma ação profana, ou seja, quando alguém trata com indignidade os sacramentos da palavra de Deus, da Bíblia, ou os lugares que são consagrados a Deus, que a gente chama de igreja, e isto é sacrilégio, quando alguém faz coisas horríveis. Às vezes eu vi uma história de alguém que invadiu uma igreja e quebrou tudo que tinha dentro daquela igreja. Isso é um sacrilégio, certo?
E isso acontece, não há respeito. As pessoas entram, roubam e fazem coisas terríveis, né? Então é chamado de sacrilégio. Sacrilégio é considerado um pecado e, se a gente pode dimensionar, é chamado de um pecado grave, pois fere diretamente a fé e a doutrina dos seguidores de uma determinada crença, no nosso caso, a Jesus Cristo, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. No carnaval de 2020, me chamou a atenção que colocaram Jesus Cristo sendo arrastado por um demônio. Foi mais ou menos isso. Uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Carnaval já não é coisa que preste. E colocar, que fizesse, deixasse a igreja, Jesus Cristo de lado, vá fazer isso, vá, você quer se perder, vá. Mas quando se coloca Jesus Cristo, o Filho de Deus, numa situação dessa, é porque está querendo receber algo em troca ligeiro. E Deus respondeu bem rapidinho para esse povo, né? A gente sabe disso, tá? Né? Então, quando nós vamos ver aqui algumas coisas a respeito desse Mateus 24, como tem se cumprido, e observem que uma das grandes fontes do cumprimento profético foi o século 20 para nós. A gente aqui tem aquela questão de ter que comparar, porque o que a cronologia do oriental é os anos contados, às vezes não é muito parecido conosco, há umas diferenças. Mas na regra geral dá para aproveitar, porque quando se fala tempo, o tempo é um para todos. Embora anos sejam diferentes, essa coisa, mas tempo é tempo. Aí quando a gente tem que trazer para nós, porque é a nossa compreensão, então a gente vai observar que o século 20 foi uma época de cumprimento das profecias que Jesus Cristo deixou para nós, tá? Então, Mateus 24, 7 diz, nação se levantará contra a nação. Durante toda a história, nada foi tão cruel, tão sangrento, do que aconteceu no século 20 aqui para a nossa humanidade, tá? Houve uma época que foi chamada até pelo pessoal europeu, aquela coisa todinha, intitulado, eu vou falar no português porque ele está em francês aqui, Bela Época, tá? Que foi mais ou menos aí do ano 1870 até 1914. O mundo estava vivendo as suas graças, as coisas crescendo, estavam tendo uma época de otimismo, uma fase boa, progresso, revolução industrial, aquela coisa toda, certo? Estava acontecendo. Mas quando chega aí na virada do século, começa a aparecer as primeiras sintomas do que viria no século 20, tá? Que foi uma guerra russo-japonesa nos anos de 1904 a 1905. Logo lá no começo do século 20, teve uma guerra do russo com os japoneses, certo? A Rússia, ela sempre está envolvida com um negócio de confusão de lá para cá, né? A gente sempre tem observado isso, certo? E a guerra dos Balcãs, que foi de 1912 a 1913, tá? Então houve aqui já umas guerras assim que chamou a atenção no século. É claro que a gente sabe que desde as épocas anteriores, né? Haviam guerras, domínios. Falamos na quarta-feira do domínio babilônico. Antes houve um domínio assírio que levou Israel, o império Israel, a parte do norte, né? Depois a parte sul foi os babilônicos que levaram, tá? Então note que aí houve essa confusão. Teve a guerra também dos Balcãs, que foi de 1912 a 1913, certo? Essa guerra dos Balcãs, ela envolveu uma região lá para o lado leste europeu chamado Bósnia, tá certo? Mas quando está nessa confusão toda, um arquiduque austríaco chamado Francisco Ferdinando, ele foi assassinado. Ele estava em cima de um carro e ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, daí desencadeou a primeira grande guerra mundial, que aí foi uma confusão
e morreu muita gente, tá? Isso no início do século XX, 1914. Tá? Então, essa questão de... aqui já não eram mais rumores de guerras, eram guerras acontecendo. Tá? Quando você vê uma profecia acontecendo, não significa dizer que no outro dia, o que Jesus Cristo disse já vai acontecer também. Ele está nos sinalizando que Ele está nos preparando para o encontro com Ele. Por isso a gente tem que estar bem acordado, certo? E aí nós tivemos esta guerra, tá? Foi uma guerra terrível, ela envolveu a Europa, Oriente Médio, Norte da África e Ásia. Foi essas regiões aí que foram envolvidas nesta guerra, tá certo? E depois disso, nós tivemos um tempo chamado de tempo de calma, né, de calmaria, que foi aí dos anos de 1920 a 1930, mas começou-se a aguçar as coisas novamente e veio então uma época de domínio alemão crescente, tá? Totalitarismo, a Rússia também, a Rússia de Lenin, a Rússia de Stalin, muita gente fala em questões de partido, o Partido Nacionalista Trabalhista da Alemanha se tornou o Partido Nazista de Adolf Hitler, e aí começou, não estou aqui falando de questões políticas no Brasil, estou falando de história. De história, por favor, não queiram achar que eu estou querendo me envolver com questões políticas. Aqui com a gente, meu envolvimento político é na oração. Só. O resto é com Deus, tá? E então veio a Segunda Guerra Mundial, terrível guerra. Esta guerra não foi só a guerra mundial, ela teve destruições paralelas, tá? Em 1939 a 1945, estima-se que mais em torno entre 50 a 70 milhões de pessoas morreram na guerra. Muita gente morreu. 50 a 70 milhões de pessoas morrendo. Foi um morticínio. Mas fora isso da guerra, fora, por exemplo, o holocausto judeu, cerca de 6 milhões de judeus aí também morreram, né? Quiseram acabar com os judeus. Porque tanto a Alemanha como a Rússia tinham uma história de purificação da raça, viu? Isso não foi só de um, não. O outro lá também tinha essa questão aí, tá certo? Então, você observa que foram guerras que envolveram quase que toda o mundo, tá? Em destruição. Então, o que acontece aí? Aí algo extraordinário também vai acontecer neste período, no finalzinho da guerra, o chamado dia D e as bombas atômicas, né? Em 1944, 6 de junho de 1944, a libertação da Europa a partir do litoral francês. Começou já a acabar ali a guerra. A Alemanha estava perdendo a guerra, mas o Japão ainda permaneceu firme. Onde foi que aconteceu o final? Lá em 1945, para quem estuda história, sabe que houve a evidência da explosão da bomba atômica, tá? Que destruiu, e a bomba atômica não estava aperfeiçoada como está hoje, né? Mesmo assim, fez um estrago grande nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, tá? Aí em 6 e 9 de agosto de 1945, e aí a guerra ela oficialmente acaba com a rendição do Japão em 2 de setembro de 1945. Jesus Cristo falou isso lá no seu momento de mostrar o princípio de dores, o caminho para o final de todas as coisas, né? Até 2010 houve mais ou menos 246 conflitos armados em 151 lugares do mundo, tá? Também Jesus diz que haveria fome como há, ainda em Mateus 24, 7. No século 20,
Nós tivemos aí uma expectativa de 70 milhões de mortes, quase que da guerra, por fome. Pessoas que morrem de fome. Mas não precisa ir para a África, para a Etiópia, para ver pessoas morrendo de fome. Quando você anda dentro do Ceará, você vê pessoas morrendo de fome. Tem coisas que magoam a gente, deixa a gente com o coração triste. Quando a pessoa diz, eu tenho que colocar um tijolo para esquentar e colocar na barriga para tirar a sensação de fome, porque não tenho o que comer. Então isso é terrível. E às vezes a gente está muito tranquilo. Está tudo bom demais para a gente. Mas cerca de 70 milhões de pessoas já morreram no século XX por causa da fome. E esse problema é atual e é mundial. Tá? Nós vamos continuar percebendo isso. Hoje temos uma população no mundo de cerca de 8 bilhões de pessoas. Não dá nem para a gente imaginar. 8 bilhões de pessoas hoje. Quando o mundo tinha, nos anos 2000, se eu não me engano, quando era aí por volta de 4 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, de Adão, do primeiro homem, até o início do século XX, todas as pessoas que passaram foram um número menor do que esta população. Isso quer dizer, hoje nós temos uma população 2 vezes maior do que o que foi de Adão até o início do século XX. Olha só, como nós temos gente no mundo, é gente para todo lado, é gente demais. E o alimento está ficando escasso. A palavra de Deus fala isso. E vai aumentar essa coisa de fome. Você já viu falar nisso? Antigamente tinha guerras por aí, tinha. Mas você viu falar lá no leste europeu acontecendo esse conflito lá e a gente aqui paga o preço. Antigamente se pagava o preço quem estava perto. Por quê? Porque o mundo cresceu demais, se interligou, se tornou uma verdadeira aldeia global, porque para o anticristo dominar aqui, ele vai ter tudo isso em mãos. Então, é uma aldeia global, não é mais países que não sabem nem o que acontece no outro lado, né? Tá certo? Então, nós temos aí cerca de 8 bilhões de pessoas e muita gente passando fome. Haverá grandes terremotos. O relatório do World Disasters Report de 2010 diz que todos os grandes desastres, os abalos sísmicos, mataram o maior número de pessoas nos anos recentes, lá no ano 2010. De 1970 a 2001, esses desastres mataram em média 20 mil pessoas em cada um, e foram 19. E nos anos de 2012, de 2001 a 2012, mais ou menos 10 anos, aí 2002 a 2012, a média foram de 28 desastres sísmicos por ano, matando 68 milhões de pessoas em cada desastre. Aumenta o número da população, aumenta o número de mortes. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, nada disso afeta o crescimento, porque nós vamos chegar no ano 2030 com cerca de 11 a 12 bilhões de pessoas. Aí ninguém aguenta mais não, viu? O mundo não aguenta esta população. A China tem uma preocupação grande com isso, tanto é que nos próximos 5 anos, a Índia vai passar a população da China, que é a maior população do mundo, não é? Conhece a região ali da Ásia melhor do que sabe o que eu estou falando. Se eu estiver mentindo, pode dizer, ei, está mentindo. Né? Haverá, Lucas 21, 11, haverá pestes, epidemias em vários lugares.
não é só esta Covid que todo mundo está. Existem muitas pestes, muitas. No século XX, calcula-se que a varíola matou entre 300 a 500 milhões de pessoas. Tá? Jesus Cristo diz pestes, epidemias. Lucas 21, 11 está falando. Então se cumpre. 300 a 500 milhões de pessoas. Varíola, né? Também mais de 30 doenças anteriores desconhecidas como ebola, HIV, antavírus e SARS. Tá? Esse que a gente ouviu falar agora, ficou mais famoso agora, não é de agora não. Já matou muita gente. Tá? Esse espanto midiático foi para causar uma comoção, um temor, uma destruição das emoções. Não estou dizendo que ele foi concreto e é real, não. Mas, quando você olha o gigante, e as informações que você tem do gigante é que ele é 10 vezes maior do que ele é, você morre antes de se encontrar com o gigante. Por isso nós somos uma geração de crianças doentes, uma geração de crianças que estão com ansiedade já novinhas, já está refletindo isso nessas gerações de 2020 para cá, gente. Eu não sou psicólogo, mas não preciso ser. Eu tenho o Espírito Santo em mim que me faz entender isso. Nós temos uma geração de crianças frágeis. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala isso, certo? Então tem aí, o mundo caminha em direção a uma era pós-antibiótica, na qual muitas infecções comuns não terão cura. Já existem muitas doenças que pode arranjar remédio do que for, não vai curar. Eu tentei, já fiz de tudo e não tem cura, isso está crescendo. Sem falar nos 6 milhões de pessoas que morreram de 2020 para cá por Covid, né? Então, as epidemias, Jesus Cristo já falou para nós, século 20, estamos no século 21. Ele fala que esta geração, e a geração, eu entendo ser uma geração bíblica, ela vai até 100 anos. Porque ele diz que o meu povo ficará preso no Egito por 4 gerações, 400 anos. E ele diz mais aqui, as pessoas trairão e odiarão uns aos outros. E devido à maldade, o amor de muitos se esfriará. Quanta maldade, quanta crueldade, quanta gente sendo assassinada, né? Quanta gente sendo destruída, né? E nós sabemos que muitas crianças têm sido afetadas. Todo ano, mais de 740 mil pessoas morrem em resultado de crimes e conflitos armados. Estas facções estão matando mais gente do que a gente possa imaginar. E está se tornando comum. Por quê? Porque o nosso amor está esfriando. A gente quando... Olha, todos nós temos relatos de proximidade nossa, de que uma família, alguém entrou lá e matou pai, matou mãe, matou criança de 2 anos, de 3 anos. Não é só, antigamente dizia só as grandes capitais, Rio e São Paulo tinha, aí depois foram para as outras, hoje é todo o interior, em qualquer lugar. Eu viajo pelos interiores por aí, a trabalho muitas vezes, chego lá, não, aqui está do mesmo jeito. Quando menos espera, a destruição. 2 Timóteo 3, 2 e 3 diz assim, os homens serão egoístas, avarentos. Ou em outra tradução que diz assim, amantes de si mesmo, né? Amantes do dinheiro. Serão egoístas e avarentos. Às vezes você vê uma pessoa passando necessidade, você está com dinheiro no bolso,
e não compra um prato de comida para ela, não dá uma quentinha? Porque a gente ainda isso é normal, tá? E ele diz mais, versículo 3, sem amor pela família. Tem muita gente que não ama mais a sua família. Para muitos, esse negócio de amar a família, de falar de família, isso é um absurdo. Para que está falando de família? Ninguém mais se reúne em casa, ninguém mais junta a família para conversar. Cada um é trancado em seu próprio ambiente. Então diz que é sem amor pela família, é sem afeição natural. Quando eu recebo o dinheiro do meu salário, que eu trabalho o mês todinho, e vou para um prostíbulo, vou beber, e deixo a minha família passando fome, que tipo de amor é esse que eu tenho? Então, o mundo tem experimentado isso, nós temos visto isto. As pessoas esquecendo, né? Calcula-se que 275 milhões de crianças no mundo todo são expostas à violência doméstica. Por isso, cuide das suas crianças. A gente fala isso aqui sempre para lembrar. Porque às vezes os pais ficam muito assim, anestesiados com seus filhos, né? Depois você tem filho, pai e mãe, tem que estar cuidando deles todo o tempo. Não tem esse negócio não. Cuida do teu filho, porque depois, Deus o livre, acontece um estrago, aconteceu, não volta mais. Não é? E violência doméstica está presente na nossa história o tempo todo. Não é para a gente se perturbar, não, é para a gente orar e cuidar. O que seu filho está vendo, o que sua filha está vendo. Esse negócio de celular é um perigo. Ontem estava na reunião de homem aqui, né? Quem não veio, perdeu, foi uma reunião legal. Foi não, Júnior? Foi boa a reunião, né? Mas sabe o que acontece? A gente falou dentro dos assuntos masculinos, nós falamos da pornografia. Mas você está entregando o celular para o teu filho, não vai ficar 24 horas olhando para ele. E a pornografia salta naquelas aparelhinhas sem brincadeira. E começa a despertar nas crianças um aprisionamento e mudança. A gente tem que tomar o cuidado. Nossos filhos não são só violentados pelo vizinho, não. É por pessoas que são de nossa convivência. Por isso, quando colocar alguém dentro da tua casa, não larga teu filho, não. Ah, mas é meu irmão, problema não. Traga seu filho para perto de você. É sério, gente. É esse mundo que está indo para a destruição. Eu não estou falando de coisa que é para você. Está falando demais, está falando errado. Na minha família isso não acontece. Pois se não acontece, louve a Deus, mas abra os olhos agora. Né? Amém? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Daniel 2:44 diz para nós que o reino de Deus é um governo real localizado no céu, cujo rei é Jesus. Ele diz assim: destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino, que é o reino de Jesus, durará eternamente, para sempre. Então você está aqui é por Jesus, saiba que o reino que para onde você está indo, para onde você está hoje, é um reino que é eterno, é o de Jesus. Por isso você não está perdendo tempo vindo aqui, não. Você não perde tempo lendo a palavra de Deus, você não perde tempo orando, você não perde tempo louvando ao Senhor, não. Presta atenção. Então, alguns sinais ainda estão despontando aí para esses dias sobre a manifestação de Jesus, a vinda dele. Um desses é Daniel 12:4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Continuando, muitos irão ali e acolá,
para aumentarem o conhecimento. Hoje é fácil você conhecer as coisas. Antigamente, quando eu era estudante, a gente tinha que pegar ônibus para ir para a biblioteca, para ir atrás de livro, para estudar. Era uma confusão, era dificuldade, né? Era terrível. A gente pedia emprestado dos outros, um amigo. Não tinha nem cópia, negócio de copiar não. Tinha que copiar era na mão mesmo. Não tinha. Hoje você bate uma fotozinha aqui, está guardado, você tem o documento, né? Mas era horrível, a gente sofria tanto com isso para saber um pouquinho mais. E quem tinha vontade de aprender um pouco mais, ralava bastante. Hoje, qualquer um, em qualquer momento, pode saber de qualquer coisa. É impressionante. Vocês acham que isso é por acaso, é? É não, gente. É cumprimento da palavra de Deus. É sinal puro, 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 de que a Bíblia tem razão e que ela está se cumprindo. Por isso Daniel diz, aumentarem o conhecimento. Tem um sinal que está lá no Antigo Testamento, em Naum capítulo 2, versículo 4, que vê se vocês concordam comigo, está lá, Naum capítulo 2, versículo 4, diz assim, os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e arremessam-se como relâmpagos. Está falando do veículo automotor esse aí. Quando eu li esse texto, eu estava para uma reunião naquele edifício Plaza Tower, e eu estava lá na cobertura, e antes de começar a reunião, eu gosto de ficar olhando lá de cima, né? Para me sentir um pouquinho grande. Eu estava olhando, escuro, aí eu comecei a ver os carros naquele escuro passando, a gente só vê as duas bolas de fogo mesmo, as tochazinhas, né? Então, o que Naum viu foi o carro, esse transporte. E esses carros de guerra, esses tanques, eles andam em alta velocidade também. E ele vendo aquilo, eles entram nos quarteirões e saem fazendo as suas manobras. E ele diz assim, os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e arremessam-se como relâmpagos. Então é um sinal, palavra de Deus se cumprindo, tá? Um outro sinal muito visível está lá em Isaías, no capítulo 31, verso 5. Isaías 31, verso 5. Diz assim, como as aves andam voando, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, e amparando a livrará, e passando a salvará. Diz, como as aves andam voando. Está falando de avião. Quando também vem aqueles mísseis, aí vem outros, tudo voando no céu. É a palavra de Deus. Mas tem um que fala de um fato que aconteceu pós 1945, no século 20, que está lá em Isaías 68, que diz assim, são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos. Isso aqui está falando de duas operações que aconteceram, uma envolvendo os países árabes, devolvendo para Israel, quando Israel se tornou o Estado juridicamente reconhecido, e que o povo estava voltando. Então houve uma operação em que centenas de aviões estavam levando o povo, e rapidamente Israel estava sendo povoada. Então eram aqueles que estavam voltando para os seus ninhos, para casa, estavam voltando de avião. Então aqui o que Isaías viu foi aqueles aviões, porque voando, ele ligou como se fosse pombas, e ele diz, quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas, para os seus ninhos. Também da Europa, muitos judeus voltaram, está voltando judeu até hoje, viu? Está voltando, todo mundo para lá. E hoje nós temos um avanço ainda maior, hoje já tem os foguetes que estão saindo da Terra, e estão falando aí em povoar outros planetas, tá?
O que é isso? É uma tecnologia que cresce. Temos a questão das comunicações, rádio, televisão, telefonia móvel, e já está ficando até ultrapassado, né? Rádio e televisão. Mas quando, no século XVIII, começou a despertar a comunicação à distância, chamado telégrafo, pelo telégrafo, foi um grande avanço. As pessoas se comunicarem à distância, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem a tecnologia 5G. Porque a 4G ainda dá um retardo nas comunicações. A 5G será precisa na sua transmissão e informação exatamente no tempo que ela está acontecendo, né? Temos aí, já foi falado das guerras à bomba atômica, que destrói muita gente. Hoje tem países que têm bombas capazes de acabar com esse planeta. Aí vocês dizem, isso não quer dizer que qualquer país, tipo Rússia, tipo Estados Unidos, tipo Israel, é capaz de acabar? Tem bomba para isso. Mas não vai acabar, porque esse planeta, ele será julgado pelo Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupe não fique com medo que não vai ser bomba atômica que vai acabar com o planeta. Não vai ser. Creia nesta verdade. Agora vem os dois últimos que eu vou falar, que aí a gente presta mais atenção agora. Um é triste, lamentável para nós, que está em Apocalipse 3, 15, 16. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Hoje, lamentamos, mas a igreja em todo o planeta tem se tornado uma igreja morna. No Brasil, as igrejas, nós temos aqui, gente, olha, uma igreja desse tamanho, com uma entrada desse tamanho, mas estamos debaixo de um teto, com ar-condicionado, som saindo na internet. Temos tudo. As igrejas confortáveis, com poltrona, com telões, com bom som. Antigamente era garganta, era cajueiro pregando. Mas as pessoas não dão valor. As pessoas não estão valorizando Jesus Cristo. Não é isso aqui não é valorizar ar-condicionado, não. Nós temos perdido a essência. A igreja está morna. As pessoas não se preocupam com as outras, no sentido de saber se ela está doente e precisa do seu socorro. Muitas vezes nós somos afiados em falar mal. Nós gostamos de ver o transtorno. Eu cheguei a presenciar, porque muita gente acha que só uma determinada igreja é que tem confusão. Mas eu cheguei a presenciar, e não foi aqui, um pessoal dizendo, olha, vai ter a sessão às 15h, e nós vamos nos reunir, vamos para lá, porque o negócio vai pegar fogo. Vai ter tapas e... Era isso que acontecia? É isso que acontece? Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Está falando um dos outros, difamando, falando mal. Eu sentiria vergonha de estar falando mal de alguém. Sentiria vergonha de estar falando de alguém sem ela ter o poder de estar para se defender. Uma vez eu tive com o juiz, e ele me chamou na sala dele por causa de um processo. E eu conversando com ele, eu disse, eu queria só que o senhor despachasse. Mas vamos analisar aqui? Eu digo, não, eu não quero analisar e não quero falar desse processo porque a outra parte não está aqui. Mas muitas vezes a gente ataca as pessoas pelas costas.
E a gente diz que é crente, tem Jesus Cristo. Tem alguma coisa errada, porque a igreja está morna. É uma igreja que se afastou. A palavra daqueles que servem a Jesus Cristo é sim, sim, não, não. Se a pessoa disser assim, rapaz, eu vou me encontrar contigo tal hora ali, esteja lá tal hora. Sim, sim. Se disser assim, vamos evangelizar com o irmão Pires, 10 disser assim, vamos evangelizar com o irmão Pires, vá aos 10. Ele não tem que esperar, chega no máximo 2. E a gente diz que tem Jesus no coração. Tem alguma coisa errada. E eu acho que não é a palavra de Deus. Então essa igreja morna de hoje, e em vários lugares, uma pessoa chegou para mim e disse, eu vou para a igreja fulana de tal, porque lá ninguém me conhece, eu não vou trabalhar, vou ficar na cadeira, muita gente, vou ficar lá. Quem foi que disse que os que são chamados para colocar a mão no arado vai sentar? Ou vai olhar para trás, vai seguir em frente. É isso que acontece. Mas aqui é uma igreja morna que está nesse mundo. Pessoas que vão para a igreja quando está falando, vai ter um pastor, vai estar em igreja tal, fulano de tal, e ele vai falar como você encheu o bolso de dinheiro. Não cabe tanta gente, porque quer aquilo que te envaidece. E isso é um sinal de que Jesus Cristo vem. É evidente que esta igreja de Laodiceia é a última igreja, mas graças a Deus que ela está em transição com a igreja de Filadélfia. A igreja que ama. Tem muita gente amando, viu? Tem muita gente invisível que não está fazendo as coisas e gravando aqui para as pessoas verem. Às vezes as pessoas estão fazendo as coisas, estão fazendo uma caridade, estão abençoando, mas estão registrando para chamar atenção para si. Mas tem muita gente da igreja de Filadélfia, que é a igreja que vai subir, a igreja de Jesus Cristo, viu? Ela vem de dentro de uma igreja que a gente acha que está toda morna. Graças a Deus que não. Existe uma igreja que está viva, não está nas redes sociais, não está aparecendo, mas está andando nos hospitais. Uma pessoa disse lá, chegou, eu estava aqui hospitalizado, entrou uma pessoa, orou por mim, entregou a palavra, não sei o que é, esse é do Senhor. Porque não está para fazer, para chamar atenção para si, fazendo por causa do reino do Senhor Jesus Cristo. Essa é a evidência. E a última, para a gente encerrar, é a marca dos dias de Noé. Os dias de Noé, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Falando de Jesus Cristo. É nesse tempo. Porque o que ele está querendo dizer? Que casar não é para casar, não é isso que ele está dizendo não, gente. Que é para deixar de comer, não. É para você continuar comendo, tá? É para você continuar vivendo. Mas, antes de continuar comendo, vivendo, casando, dando-se em casamento, saber que você tem um Deus
a quem você deve servir. Essa é uma marca presente. Porque, olha, em 1960, na década de 60, houve um movimento chamado movimento hippie. Qual era a base do movimento hippie? Pregar sexo livre. Todo mundo, ninguém é mais de ninguém. Você chega, deita com um, deita com o outro. Não tem muito isso? Isso seria uma destruição de casamento. No entanto, os cartórios estão lotados de pessoas casando, porque o casamento é uma instituição de Deus, quem acaba é Ele, não é o homem. Por mais que tenha se tentado destruir o casamento, ele continua. E é o casamento de um homem e uma mulher. Então, a palavra de Deus se cumpre, viu? E louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque a gente tem essa palavra em nós, né? Então, que a gente continue, perseverando, e assim Deus vai nos abençoar. Amém? E para finalizar, 1 Timóteo 1, 15, 16 diz: esta é a afirmação, e fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Assim como Paulo disse isso, eu também digo. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Às vezes eu me envergonho da vida que levo. E eu vou pedir perdão a Ele. Às vezes eu deixo de ajudar alguém. E posso ajudar. E eu vou pedir perdão a Deus. Então, Paulo está dizendo, mas eu digo para mim, e eu creio que esta palavra é para que cada um de nós possa espelhar em sua vida, para dizer, eu preciso da graça, eu preciso do Senhor Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Mas Ele veio para mim também, graças a Deus. Mas por isso mesmo, versículo 16, tá? Para finalizar. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então ele se coloca, sendo ele o pior, mas que a ação de Deus tão grande, que o transformou, e ele passou a ser um exemplo, um testemunho vivo para os outros. E é isso que Deus espera de mim e de você, que sejamos um exemplo vivo. Não é a nossa palavra, mas é a nossa vida que fará diferença na vida das pessoas. Amém? Feche seus olhos.